Você já ouviu falar que os japoneses conseguem manter as pernas firmes e a circulação ativa mesmo depois dos 80 anos? Pois é, e o segredo não está em remédios caros, mas em um simples hábito diário, um truque que combina respiração, movimento e temperatura corporal, e que agora a ciência moderna começa a entender de verdade. Veja o caso da senhora Keiko Tanaka, de 74 anos, de Osaka. Durante anos, ela sofria com pernas pesadas, pés frios e aquela sensação de formigamento constante. Ela dizia: "Parece que minhas pernas estão dormindo o tempo todo." Mas tudo mudou quando um fisiologista japonês recomendou a ela uma técnica milenar praticada pelos monges há séculos. Em apenas algumas semanas, Keiko notou que conseguia caminhar por mais tempo, e à noite, suas pernas já não ficavam mais inchadas. E isso não é coincidência. Pesquisadores da Universidade de Kyoto descobriram que essa prática estimula a chamada microcirculação capilar, os pequenos vasos que levam sangue e oxigênio até os músculos. Quando ela é ativada, os tecidos recebem mais nutrientes e as pernas ganham firmeza e vitalidade novamente. Mas aqui vem o ponto mais curioso. Essa técnica, tão comum no Japão, é quase desconhecida no Ocidente, e qualquer pessoa pode fazê-la em casa, sem equipamentos e sem esforço. Nos próximos minutos, você vai entender por que esse truque japonês ativa a circulação, reduz o inchaço e ajuda a recuperar a força das pernas depois dos 60. E o melhor, tudo de forma natural, segura e acessível. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está me ouvindo? Quero ver até onde essa sabedoria japonesa vai chegar. Você já percebeu que, quando os pés estão frios, o corpo inteiro parece mais lento? Pois no Japão, isso é levado muito a sério. Eles acreditam que pés frios são sinal de energia bloqueada. E a ciência moderna confirma. A temperatura das extremidades diz muito sobre a saúde da sua circulação. Pesquisadores da Universidade de Tóquio observaram que idosos com pés e pernas frias à noite tinham fluxo sanguíneo até 40% menor nos músculos inferiores. E isso explica muita coisa. Quando o sangue não chega bem, o oxigênio e os nutrientes também não chegam. O resultado: pernas cansadas, músculos fracos e maior risco de cãibras e quedas. Mas o que os japoneses fazem de diferente? Eles aplicam um simples ritual noturno chamado Ashio, que significa literalmente banho de pés. Parece algo trivial, mas é profundamente terapêutico. O segredo está na temperatura controlada da água, nem fervendo, nem morna demais, cerca de 38 a 40 graus Celsius, por 15 a 20 minutos. Veja só o que acontece durante esse tempo. Os vasos capilares se dilatam, permitindo que mais sangue circule até os músculos. O sistema linfático é ativado, reduzindo inchaço e sensação de peso. Os músculos relaxam naturalmente, o que melhora a recuperação e o sono. É como dar um reset no corpo antes de dormir. E há um detalhe que muitos ignoram. Ao aquecer os pés, você aquece também o centro do corpo, algo que, segundo a medicina oriental, equilibra a energia vital chamada Ki. Quer um exemplo simples? Experimente mergulhar os pés em uma bacia de água morna com uma colher de sal grosso e algumas gotas de óleo essencial de gengibre ou alecrim. Esses ingredientes aumentam ainda mais a microcirculação. Mas atenção! Se você for hipertenso, evite a água muito quente. O ideal é manter morna e confortável. Muitos idosos relatam que, depois de uma semana praticando esse ritual, dormem melhor e acordam com as pernas mais leves. É como se o corpo acordasse por dentro. E não é só tradição. Estudos publicados na revista Complementary Therapies e Medicine mostraram que banhos de pés em temperatura constante aumentam o fluxo sanguíneo periférico e reduzem dores musculares em até 35%. Ou seja, é simples, seguro e funciona. Agora, veja que curioso. O Ashio é apenas o primeiro pilar desse método japonês. O segundo é ainda mais poderoso, porque não envolve calor, e sim movimento suave e respiração. Algo que ativa os músculos mesmo enquanto você está sentado. Mas antes de revelar esse segundo segredo, me diga uma coisa nos comentários. Você costuma sentir os pés frios à noite ou quando está parado por muito tempo? Escreve sim ou não. Quero saber se isso também acontece com você. Você já reparou que, conforme envelhecemos, respiramos cada vez mais curto e superficial? Pois os japoneses descobriram que isso não é apenas um detalhe.
É uma das causas mais silenciosas da má circulação e da fraqueza muscular depois dos 60. Pesquisadores da Universidade de Nagoya observaram que idosos que respiravam de forma lenta e profunda tinham até 25% mais oxigênio nos músculos das pernas. E isso faz toda a diferença, porque o oxigênio é o combustível da força. Sem ele, o músculo fica preguiçoso e perde o tônus, mesmo que você ainda caminhe todos os dias. A prática que eles utilizam chama-se Tandem Coque, uma forma de respiração abdominal muito usada por mestres de artes marciais e monges zen. E a lógica é simples. Quando você respira profundamente com o abdômen, o diafragma desce, massageia os órgãos internos e empurra o sangue de volta para o coração, melhorando a circulação de baixo para cima. Veja só como fazer. Sente-se em uma cadeira, com os pés firmes no chão. Coloque uma mão sobre o abdômen. Inspire lentamente pelo nariz, sentindo o abdômen se expandir. Segure o ar por 2 segundos. E solte devagar pela boca, como se estivesse soprando uma vela que não quer apagar. Repita de 5 a 10 vezes, 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Em poucos dias, você vai perceber algo curioso. Os pés e as mãos ficam mais quentinhos, a respiração se torna mais calma e o coração parece bater com mais leveza. E há uma explicação científica para isso. Durante a expiração lenta, o nervo vago é estimulado. E isso reduz a tensão nos vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua com mais liberdade até os músculos. É como abrir uma estrada que estava congestionada dentro do corpo. Muitos idosos no Japão associam essa respiração a um movimento simples chamado shibashi, que são movimentos lentos com os tornozelos e dedos dos pés, feitos enquanto se respira profundamente. Não é ginástica. É um gesto suave, quase meditativo. Mas ele faz algo incrível. Ativa o retorno venoso, evitando que o sangue se acumule nas pernas e cause aquele inchaço desconfortável no fim do dia. A doutora Ayako Murata, especialista em reabilitação geriátrica, costuma dizer: se você consegue respirar e mover os pés, já consegue melhorar sua circulação. E é verdade. Ela acompanhou mais de 200 idosos que praticaram esse método por 30 dias e observou melhora significativa na força muscular e redução das dores nas pernas. O segredo, segundo ela, é a constância. Poucos minutos todos os dias, sempre com foco na respiração profunda. Mas existe um terceiro princípio, pouco conhecido fora do Japão, que potencializa ainda mais esses resultados. Ele envolve um alimento simples e acessível, usado há séculos na dieta japonesa, e que ajuda os vasos sanguíneos a se manterem elásticos e resistentes. E é sobre esse alimento que vamos falar agora. Mas antes, me conta, você já tentou algum tipo de respiração profunda para relaxar ou dormir melhor? Deixe um sim ou nunca nos comentários. Quero saber quem aqui já pratica algo parecido. Pouca gente sabe, mas um dos segredos mais antigos da longevidade japonesa não está em chás nem em ervas exóticas. Está em algo que eles consomem quase todos os dias, a soja fermentada, conhecida como nat. Talvez você já tenha ouvido esse nome. O nat tem um cheiro forte e uma textura curiosa, mas os japoneses o consideram um verdadeiro tesouro da circulação. E a ciência moderna confirma. Ele é uma das maiores fontes naturais de natocinase, uma enzima capaz de dissolver microcoágulos e melhorar a fluidez do sangue. Pesquisadores da Universidade de Hokkaido descobriram que idosos que consumiam nat regularmente tinham artérias mais elásticas e risco 48% menor de trombose venosa profunda, uma das principais causas de inchaço e dores nas pernas após os 60. Mas o benefício não para aí. Essa enzima também reduz a viscosidade do sangue, facilitando o trabalho do coração e garantindo que o oxigênio chegue com mais eficiência até os músculos. É como trocar um encanamento entupido por um fluxo livre e suave. E antes que você pense que é algo difícil de achar, calma. Você não precisa morar no Japão para se beneficiar desse alimento. Hoje já existem cápsulas e suplementos de natocinase, vendidos em farmácias e lojas de produtos naturais. Mas atenção! Prefira as versões puras, sem aditivos, e evite se estiver usando anticoagulantes, pois o efeito pode se somar e afinar demais o sangue. Quer uma alternativa ainda mais acessível? O feijão preto e a lentilha, tão comuns no Brasil, contêm compostos semelhantes chamados peptídeos bioativos, que também ajudam na flexibilidade das artérias e no controle da pressão. Ou seja, você pode adaptar o segredo oriental com ingredientes da sua cozinha.
E o modo de consumo é simples. Se for o NAT tradicional, 1 colher de sopa por dia já é o suficiente. Se for suplemento, 100 a 2.000 unidades fibrinolíticas, FU, conforme orientação médica. Se for feijão ou lentilha, 1 concha por refeição, pelo menos 4 vezes por semana. Combine isso com o ritual do Ashio e a respiração Tanden Koki, e você terá um tratamento natural completo para ativar a circulação e fortalecer as pernas. Muitos idosos japoneses afirmam que, após algumas semanas, notam menos inchaço, pernas mais leves e até melhora na cor da pele. Sabe aquele tom mais rosado, sinal de boa irrigação? É exatamente isso. Mas existe um quarto princípio, o mais surpreendente de todos, e quase ninguém no Ocidente conhece. Ele não se come nem se bebe, mas ativa a circulação enquanto você dorme. É o último segredo japonês que fecha o ciclo de firmeza, energia e vitalidade das pernas. E é sobre ele que vamos falar agora. Mas antes, me conta uma coisa. Você já tinha ouvido falar no NAT ou em suplementos de natocinase? Escreva sim ou não nos comentários. Quero ver quem já conhecia esse segredo japonês. Você sabia que o corpo humano tem uma bomba natural que empurra o sangue de volta ao coração, mesmo enquanto dormimos? Pois os japoneses descobriram como estimular essa bomba de maneira simples, natural e silenciosa, através da posição correta dos pés e do calor noturno. Esse hábito vem dos antigos praticantes do ama, uma técnica tradicional de relaxamento e circulação usada no Japão há mais de 700 anos. Os monges perceberam que, durante o sono, os pés tendem a esfriar, e isso faz com que os vasos se contraiam e o sangue circule pior. Por isso, eles desenvolveram o que chamam de Netsutsukari Toru, que significa algo como dormir aquecendo a energia. O ritual é simples e, segundo pesquisadores da Universidade de Osaka, aumenta o fluxo sanguíneo periférico em até 20% durante o sono. Veja como fazer. Antes de deitar, aqueça os pés por alguns minutos com uma toalha morna ou bolsa térmica leve. Isso prepara os capilares e relaxa o sistema nervoso. Deite-se com um pequeno travesseiro ou almofada sob os tornozelos, elevando levemente as pernas, apenas alguns centímetros. Essa inclinação ajuda o sangue a fluir de volta para o coração com menos esforço. Evite dormir com os pés descobertos ou diretamente sobre o lençol frio. O ideal é usar meias de algodão ou bambu, que mantém o calor sem apertar. Esse simples ajuste faz algo extraordinário. Mantém o fluxo constante de oxigênio e nutrientes nos músculos das pernas, mesmo enquanto você descansa. E o resultado aparece em poucos dias. Você acorda com pernas mais leves, sem aquele peso matinal, e sente o corpo mais disposto para caminhar. Há um motivo científico por trás disso. Durante o sono, a pressão arterial tende a cair um pouco. Se o corpo estiver frio, o sangue circula com mais dificuldade. Mas quando os pés permanecem aquecidos e elevados, os vasos se mantêm abertos, facilitando a chegada de oxigênio aos tecidos musculares. É por isso que os japoneses dizem: quem aquece os pés, aquece a vida. Muitos fisioterapeutas no Japão adaptaram essa prática para idosos com má circulação, chamando de sono terapêutico. E os resultados são surpreendentes: redução de inchaço, melhora no equilíbrio ao acordar e até menos dores articulares ao longo do dia. E para potencializar ainda mais esse efeito, alguns especialistas recomendam aplicar uma compressa morna de chá verde ou gengibre antes de dormir. Ambos contêm compostos que estimulam a microcirculação e trazem uma leve sensação de conforto. Mas atenção! Se você tem neuropatia, diabetes ou sensibilidade térmica reduzida, evite temperaturas muito altas. O segredo está no conforto, nem frio, nem quente demais. E assim, com 3 hábitos simples: o banho de pés, a respiração Tanden Koki, o alimento NAT e o ritual noturno, você cria o que os japoneses chamam de ciclo da energia vital. Um equilíbrio entre calor, oxigênio e circulação. Agora imagine: dormir profundamente, acordar sem peso nas pernas, caminhar com leveza e sentir novamente o vigor dos 40. É isso que esse conjunto de práticas pode proporcionar. Mas antes de encerrarmos, há um ponto essencial que amarra tudo isso: um alerta e uma promessa final que vale ouro. Veja só como é interessante. Enquanto boa parte do mundo tenta resolver os problemas de circulação com remédios, pomadas ou meias apertadas, os japoneses continuam apostando em algo muito mais simples: equilíbrio, calor e constância.
Eles entendem que o corpo não precisa de força, precisa de fluidez. Quando o sangue circula bem, o oxigênio chega, o músculo responde e a energia volta naturalmente. É por isso que tantos idosos lá conseguem andar, se agachar, cuidar do jardim e até viajar sozinhos, mesmo aos 80 anos. E o mais bonito é que nada disso depende de milagres. Basta 3 hábitos acessíveis. O banho de pés que relaxa e aquece. A respiração que desperta o corpo por dentro. E o alimento que nutre e protege os vasos. Tudo isso junto forma um círculo de vitalidade que mantém o corpo firme, o coração leve e a mente tranquila. A doutora Keiko Fujimoto, especialista em medicina integrativa, costuma dizer: o segredo da longevidade japonesa não é viver mais, é viver com leveza. E esse é o convite de hoje para você. Comece devagar. Aqueça os pés esta noite. Respire fundo pela manhã. Inclua mais grãos, feijões e alimentos naturais no seu prato. E perceba como, pouco a pouco, seu corpo vai reagindo com mais força e equilíbrio. A boa notícia é que nunca é tarde para reativar a circulação e recuperar firmeza nas pernas. Mesmo após os 60, o corpo ainda tem uma incrível capacidade de regenerar. Basta oferecer o estímulo certo. Então me conta aqui nos comentários. Você vai começar esse ritual hoje? Escreve "eu vou" para eu saber que essa sabedoria japonesa também vai fazer parte da sua rotina. Pessoa com as mãos postas. E se este conteúdo te trouxe clareza e esperança, deixa seu like e se inscreve no canal. Assim o YouTube continua te mostrando vídeos com soluções naturais, seguras e acessíveis para manter a força e a independência depois dos 60. Lembre-se, a saúde não se perde de um dia para o outro. E também não precisa ser recuperada de uma vez só. Comece com um passo de cada vez. Ou melhor, com um banho quente, uma respiração profunda e um coração tranquilo. Porque a vida, depois dos 60, pode e deve ser vivida com firmeza, leveza e esperança.